E Gabigol está suspenso de novo de suas atividades. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta a notícia que interfere no Flamengo e também no Palmeiras. Bora trazer uma informação importante para o torcedor do São Paulo que pede o retorno de James Rodrigues e a informação não é boa. Quero falar também sobre Lúcio Rodrigues, que será jogador do Bahia. O acordo aconteceu nas últimas horas e o Bahia só espera pela presença do atleta para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Baita golaço da diretoria do Bahia. Quero completar falando sobre o Corinthians. Enorme prejuízo com a passagem de Fausto Vera. Você vai ficar decepcionado com os números. Falo também sobre Caio Jorge, que tem causado boa impressão nos dirigentes do Cruzeiro. Para completar, Bento vendido pro futebol saudita, Cleiton negociado pelo Vasco, o Chelsea de olho em um jogador do Grêmio, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Estamos nos aproximando perigosamente de 1.400.000 pessoas inscritas por aqui. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Vou mostrar para vocês as duas apostas que eu tô fazendo para a noite dessa terça-feira. Primeira delas, vitória do Atlético Mineiro contra o Juventude, mesmo na condição de visitante, mas é bom lembrar que o jogo não será em Caxias do Sul, e sim em Brasília, com presença maciça de torcedores do Galo. Já às 9 horas da noite tem Corinthians e Criciúma. A minha sugestão para essa partida, de ambas as equipes marcam, tô apostando R$100 nos dois jogos, para ter um retorno garantido de mais ou menos R$190. E você curtiu? Então vem clicar nesse link que está no comentário fixo, faz o seu cadastro, só não esquece de utilizar o promo code Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é que a CBF adiou o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Ele ocorreria nessa terça-feira e passou para quinta-feira às 14 horas. Quero contar também que a Aleph Manga terá condição para voltar a jogar a partir do dia 25 de julho. O STJD concordou com uma decisão da CBF e agora vai caber a nós aguardarmos onde é que o Aleph Manga joga. Você sabe que no Curitiba ele não fica. Quero contar também que o cunhado do zagueiro Luan, ex-Palmeiras, foi alvo de um assalto. Ele levou o Luan e seus familiares do Rio de Janeiro, no aeroporto, para que eles pudessem viajar para o México. O Luan foi negociado com o Toluca. E na volta, dirigindo o carro do Luan, uma BMW X6 blindada, ele foi alvo de um assalto. Houve um tiro e esse tiro, inclusive, entrou na blindagem, perfurando um dos bancos do passageiro. Felizmente, não houve nenhuma lesão para o cunhado do Luan. Depois de contratar Estevão do Palmeiras, o Chelsea está de olho em outra promessa do futebol brasileiro. Você já ouviu falar sobre Gabriel Mack? Meio atacante de só 16 anos de idade, pertence ao Grêmio. Nas últimas horas, representantes do clube inglês e o pai do Neymar, que é empresário do jogador, estiveram no CT da base tricolor para assistir a uma partida do atleta. Jogador que completou 16 anos em abril e já está integrado ao time sub-20 do tricolor. Havia chegado pro sub-13 e vem aos pouquinhos ganhando espaço. Importante lembrar que o Gabriel Mack ainda não assinou o primeiro contrato profissional com o Grêmio, o que é um enorme problema, especialmente diante do interesse de clubes estrangeiros. Há a promessa do pai do Neymar de que esse contrato será assinado em breve, e a partir daí deve haver uma negociação para que o atleta possa se mudar para o Chelsea a partir do momento em que completar 18 anos de idade, mais ou menos como aconteceu com o Estevão. Só para completar em relação a esse jogador, 2 partidas no time sub-20, enorme joia, muito talento e potencial. E pela primeira vez o pai do Neymar conseguindo emplacar a representação de um jogador que parece ser extremamente promissor, depois, obviamente, do filho dele. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama. Notícia boa, ou mais ou menos boa. O Vasco fez péssimo investimento quando decidiu comprar o Cleiton, um atacante que atuava no futebol português. 19 milhões de reais para aquisição dos direitos econômicos e outros 30 milhões de reais entre salários, luvas e comissão. Pois bem, o Cleiton não vai ficar no Vasco. Ele acaba de ser emprestado para o Rio Ave de Portugal. A ideia do Vasco era vendê-lo em definitivo
para tentar recuperar parte desse valor investido. Agora a torcida é para que ele volte a jogar bem no futebol português e dessa maneira seja alvo de uma oferta em definitivo. Desde que foi contratado pelo Cruz Maltino, 8 partidas, só 2 na condição de titular, não deixará saudades. O Pedrinho já havia estabelecido como meta, assim que assumiu a presidência do clube, ou assumiu o comando do clube, depois que a Liminar tirou a 777 do comando, que uma das missões era baixar folha de salário, e isso aconteceria com atletas que não vinham sendo bastante aproveitados. Só para arrematar em relação ao Vasco, o clube informou que o Payet já voltou a treinar com o grupo, está em fase avançada da transição. Nem era novidade que ele voltou a treinar, inclusive circulou uma imagem bem legal de uma tabelinha que ele e Felipe Coutinho fizeram. A expectativa é de que esses dois juntos possam arrebentar. Você acha que isso é possível? Use o espaço para comentário e já avalie o que você pensa de Payet e Coutinho atuando juntos com a camisa do Vasco. Quero falar agora sobre Bento, goleiro da seleção brasileira e do Atlético Paranaense, ou melhor, não é mais goleiro do Furacão. Antes de gravar esse vídeo, conversei com Mário Celso Petralha, que é quem manda no Atlético, e ele admitiu que o acordo com o Al Nassr está fechado. Não temos ideia de valores, mas se trata de uma das maiores negociações envolvendo um goleiro que atua no futebol brasileiro. Não fosse assim, e o Bento não teria sido negociado, até porque o sonho dele era atuar na Europa. Recebeu recentemente proposta da Inter de Milão, entre outros clubes. O Petralha me respondeu da seguinte maneira quando eu perguntei sobre as cifras, abre aspas, não divulgamos detalhes das nossas operações, mas garanto que foi menos do que os valores que têm sido especulados pela imprensa, fecha aspas. Antes de assinar com o Al Nassr, o Bento vai passar por exames médicos, mas para tomar essa decisão de jogar lá na Arábia Saudita, ele chegou a conversar com o técnico Dorival Júnior, que comanda a seleção brasileira, meio que numa espécie de consulta. Ô Dorival, estou na dúvida, quero continuar sendo convocado. Se eu for para a Arábia Saudita, isso vai viabilizar minhas convocações? A resposta pareceu negativa, ou seja, o Dorival promete continuar tendo o Bento no radar. Diante disso, ele aceitou jogar no time de Cristiano Ronaldo, Talisca e Companhia Limitada. Bora falar agora sobre Caio Jorge, que tem deixado excelente impressão nos dirigentes da Raposa. Ele ainda não estreou pelo Cruzeiro, foi relacionado para a última partida, mas não saiu do banco. Olha o que eu ouvi de um dirigente importante do Cruzeiro, abre aspas. A finalização do Caio Jorge é absolutamente impressionante. Ele ainda está atrás dos outros na parte física, mas vai nos ajudar demais assim que estiver à disposição, fecha aspas. Atleta de 22 anos de idade, comprado da Juventus, 4 milhões e meio de euros fixos, outros 2 milhões e 700 mil euros em bônus, que vão estar atrelados à produtividade e também a convocações para a seleção. Importante lembrar que o Caio não joga desde 10 de maio, foram 22 partidas, 3 gols e uma assistência com a camisa do Frosinone, para onde esteve emprestado na última temporada. E você, o que pensa sobre o Caio Jorge? Vai dar certo no Cruzeiro? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre um enorme prejuízo do Corinthians. Fausto Vera foi péssimo negócio, esportivamente falando e também do ponto de vista financeiro. Atleta comprado do Argentino Júnior por 8 milhões de dólares, ou mais ou menos na época por 40 milhões de reais. Corinthians pagou metade dessa grana, chegou a ter problemas na FIFA, até porque o Argentino Júnior denunciou o atraso e o Corinthians correu o risco de um transfer ban. Agora acaba de negociá-lo em definitivo com o Atlético Mineiro. Operação de 5 milhões de dólares ou 27 milhões de reais. É importante lembrar que não é toda essa grana que vai para o Corinthians. O Atlético está adquirindo 70% dos direitos econômicos do Corinthians e outros 10% do Argentino Júnior. Se a gente tirar uma média de que 10% desses 27 milhões fiquem para o Argentino Júnior, dá para imaginar, só para fazer uma conta básica, que o Corinthians vai lucrar 24 milhões de reais. Lembrando que gastou 40 milhões e o prejuízo é de 16 milhões de reais. Importante destacar que o Corinthians, na nota oficial sobre a saída do Fausto Vera, não faz qualquer menção a valores nem percentuais, quebrando uma promessa que havia sido feita pelo presidente Augusto Melo. Ele assegurou que trataria todas as negociações de compra e venda com enorme transparência. Isso funcionou na primeira janela, mas deixou de existir a partir do momento em que a gente constatou que ele gastou 130 milhões de reais com reforços entre janeiro e março e os reforços até agora naufragaram. Só para completar, importante contar que o Corinthians
apresentou ou anunciou, para ser mais preciso, o André Ramalho, zagueiro de 32 anos de idade que estava no PSV, contrato até 2026. Já contei para vocês que entre salários, direitos de imagem e luvas, ele vai receber na casa dos 750 mil reais mensais. Hora de falar sobre Lúcio Rodrigues, que é novo jogador do Bahia. O acordo entre o Bahia, o Grupo City e o Liverpool foi amarrado na manhã, final da manhã, início da tarde dessa terça-feira. Lúcio tem 21 anos de idade e é conhecido lá no Uruguai como o novo Luizito Soares. Foi alvo do Palmeiras, do Girona, entre outros clubes. Ninguém sabe ao certo o motivo que fez o Girona desistir das tratativas. A operação giraria na casa dos 15 milhões de euros. Girona, vale lembrar, também é do Grupo City. Diante desse não acerto do Lúcio com o time espanhol, o Bahia se prontificou a receber o jogador e ele vai passar por exames médicos nas próximas horas. Está embarcando do Uruguai rumo a Salvador para a realização dos exames e assinatura de contrato por 5 temporadas, o maior reforço já contratado pelo Bahia desde a associação com o Grupo City. E aí vale lembrar que o Grupo City tinha prometido que o Bahia seria o segundo clube mais importante dentro do grupo, só atrás do Manchester City e à frente, por exemplo, do Girona, que vai disputar a Liga dos Campeões, e também do New York City, lá dos Estados Unidos. 23 jogos, 8 gols na atual temporada, excelente opção para o ataque, repito, era alvo do Palmeiras que não teve grana para comprá-lo. O Palmeiras chegou a oferecer 10 milhões de dólares, a insistência nos 15 milhões de dólares por parte do Liverpool inviabilizaram o acordo. Bora falar agora sobre James Rodrigues. Tem milhares de torcedores do São Paulo espalhados pelo Brasil pedindo o retorno do James. Afinal de contas, ele foi eleito o melhor jogador da Copa América. Foram 6 assistências e um gol, o grande responsável por levar a Colômbia para a final da Copa América. Será que foi o grande responsável mesmo? Eu discuto e divirjo um pouco em relação a isso. Acho que outros jogadores, como o Richard Rios, tiveram até um papel mais importante. Mas queria comentar que o James Rodrigues jogou um balde de água fria nesses São Paulinos que estavam animados com o retorno do atleta. Ele fez um pedido aos dirigentes do São Paulo para só se apresentar na semana que vem. São Paulo imaginava que entre quinta e sexta-feira poderia ter o retorno do James. O motivo alegado para esse adiamento do retorno é que é impressionante e mostra como ele não está nem aí com o São Paulo. James está marcando para o final de semana uma grande festa de aniversário para comemorar ao lado dos amigos e também dos familiares lá na Colômbia. James, que completou 33 anos de idade no último dia 12 de julho, não teve a oportunidade de festejar por conta da Copa América. O mais incrível vem agora, São Paulo concordou e permitiu que o James continue toda essa semana lá na Colômbia. Só é importante fazer um registro, só a título de equiparação, o Richard Rios, que é outro atleta que atua no futebol brasileiro, pertence ao Palmeiras, foi liberado pelo Verdão e terá folga até o sábado. O que você pensa sobre essa história? Ainda dá para contar com o James? Só para completar, em relação a possíveis ofertas pelo meio atacante colombiano. São Paulo assegura que ainda não foi procurado por ninguém, mas espera que propostas possam aparecer nos próximos dias. Bora fechar o vídeo com notícia importante: Gabigol está mais uma vez suspenso e não tem condição de atuar pelo Flamengo. Nesse momento, a punição volta a ser válida até abril de 2025. O que aconteceu? Confesso que o motivo é para lá de maluco. A Corte Arbitral do Esporte, que seria responsável pelo julgamento definitivo daquele processo de fraude do exame antidoping que teria sido cometida pelo Gabigol no Brasil, a Corte Arbitral do Esporte anulou o processo. E por conta dessa anulação, o efeito suspensivo, aquela liminar que havia sido concedida ao Gabigol, caiu e tudo voltou a estaca zero. Flamengo e Gabigol terão de esperar que a Corte Arbitral do Esporte volte a abrir esse processo para que entrem com um pedido de liminar para que o Gabigol possa atuar provisoriamente enquanto o julgamento não é marcado de maneira definitiva. Nicola, mas por que a Corte Arbitral do Esporte anulou o processo? Tudo por conta da ausência de representante da União Federal, ou seja, do órgão brasileiro que representaria o processo de ataque ao Gabigol. O Gabigol se defende e a União Federal defenderia essa punição aplicada de 2 anos. Só para lembrar, em 2023, o Gabigol se recusou ou não ajudou durante um exame antidoping que aconteceu lá na Gávea. Isso acabou se transformando num julgamento e o Tribunal de Justiça Antidopagem acusou o Gabigol de fraude,
Por conta disso, 2 anos de suspensão. Essa suspensão começaria em abril de 23 e isso acabaria em abril de 2025. O Gabigol recorreu à Corte Arbitral do Esporte, conseguiu uma liminar e esperava pelo julgamento definitivo, que teria acontecido em junho, mas um pedido da União Federal adiou o julgamento. A União alega que não havia sido devidamente notificado e não conseguiu mandar um representante para esse julgamento final. O Gabigol não tem condição de jogar e isso, nesse momento, vale até abril de 2025. Nicola, isso pode alterar alguma coisa em relação ao acordo com o Palmeiras? A informação que eu tenho é que não, que o Palmeiras segue afirmando ter um acordo. É óbvio que não vai falar de forma pública, mas a minha fonte assegura que Gabigol e Palmeiras têm um acordo para janeiro de 2025. Se ele estiver suspenso na oportunidade, o contrato passa a valer apenas a partir de abril do ano que vem, mas ele será jogador alviverde. Quem se dá mal é o Flamengo, que vai continuar pagando R$ 1.600.000 mensais ao Gabigol sem poder utilizá-lo. E você, o que pensa sobre toda essa confusão? Usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos, tem live às 7. Tchau!